Abel, já falamos, né? Mas bom dia, de qualquer maneira. Duas perguntinhas, por favor, Abel. A primeira, queria que você falasse desse início de confronto da terceira fase da Copa do Brasil. O Fluminense passou por duas fases, mas agora começa a fase em que tem jogo ida e volta, né? E normalmente com o jogo de ida e volta, você jogando o primeiro jogo em casa, é um jogo que você já tem que levar alguma vantagem para poder ter um pouco mais de tranquilidade quando jogar pressionado na casa do adversário. O Avaí já é um time mais qualificado também, um time que nos últimos anos vem trabalhando aí entre Série A e Série B do Campeonato Brasileiro. Queria que você falasse o que se pode esperar do Fluminense nesta fase, qual é a importância de, quando se joga o primeiro jogo dentro de casa, de se fazer um resultado, que tipo de resultado já seria um resultado que você tem um pouco mais de tranquilidade para o jogo de volta. E o adversário, você deve ter se inteirado, né? Esses times lá do Sul mudam muito de um ano para o outro, a escalação, as contratações, o técnico. Primeiro, o que eu quero conseguir é exatamente o que você colocou aí, as primeiras palavras. Tentar conseguir uma pequena vantagem, pelo menos. Porque não se pensa que... Até por isso que eu estou aqui, para que as pessoas saibam que nós estamos com os pés muito no chão, que nós não nos sentimos vaidosos por nada que tenha acontecido, e que o torcedor saiba. Eu gostaria muito de ver um número muito maior de torcedor nesse jogo, que é importante, como você colocou, mas que não vai sair sempre goleado. E depois, vou totalmente contra o que você terminou na pergunta. É o mesmo treinador, é o mesmo goleiro, inclusive aquele que falhou contra nós no primeiro gol lá no passado no Brasileiro, que nós ganhamos de 3-0. São os mesmos zagueiros, né? O Betão, o alemão. É o mesmo lateral esquerdo, João Paulo, que jogou aqui. É o mesmo dois volantes e o Rômulo. Então, se eu te falar, são 8 jogadores, se eu não me engano. Então, prova a dificuldade que vamos ter. Além de saber que o Juventude, jogando pelo empate para levar para os pênaltis, né, na segunda fase, fora de casa, ganhou do Juventude por 2-0. Além disso, somando-se também a isso, tem o Claudinei que vai para o terceiro ano lá de clube, que isso conta muito. Eu esqueci de colocar o Marquinhos, que entrou com 10 segundos em campo contra o Juventude, marcou o primeiro gol. E aí eu queria te perguntar o seguinte, dos clubes grandes no futebol brasileiro, e mesmo no futebol mundial, aqui no Brasil, com certeza, você acompanha mais lá fora do que eu, poucos clubes jogam, se não um único, nesse esquema tático com 3 zagueiros. Hoje se fala muito em 4-1-4-1, em 4-2-3-1, e vários outros esquemas táticos. Nada muito novidade, mas o Fluminense, você mudou o esquema tático, encaixou. São invicto a 8 jogos, 100% de aproveitamento nos últimos 4 jogos do mês de fevereiro todo, 14 gols marcados, nenhum sofrido. Por que você resolveu? Como que te bateu essa coisa de entrar com o sistema de 3 zagueiros? E dentro das peças que você tem, por que deu certo esse esquema, ou vem dando certo esse esquema com 3 zagueiros? É o melhor para o Fluminense realmente? É o esquema que você vai o ano todo, ou isso vai depender de momentos, de competição, de adversário? Isso começou numa conversa com um colega teu de imprensa, eu tenho uma relação próxima, após o jogo, creio que da Ponte. Foi isso? Penúltimo jogo. Último jogo no Maracanã. Nós, quem? Não, mas não, aí nós já não caía mais. E eu colocando para ele, falei assim, eu tenho que fazer alguma coisa diferente. E vou tentar fazer alguma coisa diferente dentro daquilo que minha equipe necessita.
sabia que haveria a possibilidade de sair mais jogadores, né? Não esperava que saísse o Cavalieri, não esperava que saísse o Henrique e o Marquinhos, mas o Dourado e o Scarpa eu tinha praticamente certeza. Então, pelos números apresentados, pelo número de gols marcados, foi excepcional. Agora, os gols sofridos foram terríveis. E, no fundo, esse esquema, ele engana muita gente, sabe? Porque, se você reparar, ele existe muitas variáveis. Você tem que ter não só jogadores com a característica, jogadores com a inteligência tática de saber o momento de desfazer a linha de 5. Eu não concordo com esse negócio do número aí, 3-5-2, não é isso não. Não é bem assim não. Da maneira que se transforma atacando e a maneira que você proporciona retardar o contra-ataque do adversário. O Fluminense hoje é uma equipe que sofre muito pouco com bola vertical na direção do nosso gol. Pode ter bola por lado, porque eu jogo com os laterais altos. Mas, então, isso vem uma coisa com a outra, de sair um pouco da mermice. E, vou te ser sincero, eu acho até que outros treinadores teriam vontade de fazer isso. Mas até a juventude e alguns, é um preço muito alto que paga, né? Se tiver que pagar um preço alto, não vai. Já não estou mais no momento, na idade de sentir o peso nas costas. Eu faço aquilo que tem que fazer e vou fazer e acabou, cara. Perder, perdeu, ganhou, ganhou. Eu estou fazendo o meu melhor. Eu estou fazendo o melhor para a minha equipe, para o meu clube, né? Por isso essa identidade que eu consigo criar por onde eu passo, por onde eu trabalho. Mas o que eu quero é que o que você colocou se prolongue. E está encaixado, né? Hoje o Fluminense tem uma cara. Tomara que ano passado também tinha uma cara. Daqui a pouco virou uma máscara, né? Teve que fazer muitas cirurgias plásticas, né? Por problema de contusão, e a coisa deixou de acontecer. A minha ideia, no futebol não tem nada definitivo, mas a minha ideia é não parar com isso não. Continuar com isso aí durante todo o ano. Abel, bom dia. Eu gostaria de falar, que você falasse, por gentileza, especificamente sobre um jogador, que é o Pedro, que é o substituto do Henrique Dourado, que foi artilheiro do Campeonato Brasileiro do ano passado. Ele é um jogador jovem de apenas 20 anos, se eu não estiver equivocado. Nesse ano de 2018, que ele está sendo titular, não é uma carga muito grande, uma responsabilidade muito grande em cima dele para comandar o ataque do Fluminense, que é um time bastante jovem? Mas, e como é que é a carga para o Roger, que tem 19? Que não tinha nem jogado ainda, titular, começado o jogo na equipe de cima. Como é que foi para o Alessandro, ano passado? Né? Como é que foi para o Calazans? E já foi o Marco Júnior, já foi o Scarpa, o Douglas. O Douglas tem 16 anos de clube. Também com 18 para 19 já era titular da equipe aqui em 2016. 17 para 18 anos. Então isso tem um preço. Agora, o que eu quero? Eu quero criar duelo. Isso é fundamental para mim. Criar duelo significa ter competição na posição. Isso é muito simples de explicar. Porque você viu, por exemplo, não sei se é coincidência ou não, a subida do Gilberto deu-se justamente no momento que chegou o Léo. Opa! Porra, Léo, Flamengo, Atlético Paranaense, Curitiba. Então, e é um bom jogador. Tão bom como o Gilberto. O Marlon começou o ano como titular, lá no Florida Cup, lá naqueles treinamentos. Eu vi o garoto numa disparidade grande em relação a ele.
coloquei o menino com 18, 19 anos também, o Ayrton. E quando eu fui comunicar o Norton, o Marlon, que eu iria colocar o Ayrton como titular, ele simplesmente falou para mim: professor, você tem toda a razão, o garoto está muito melhor do que eu. Então, também, naquele momento ainda chegando o Ayrton, que vinha do Londrina, jogador emprestado nosso, de repente não sentiu que teria tanta competição. Por acaso, pela condição do Ayrton, ele teve que entrar no jogo retrasado, muitíssimo bem contra o Bangu. O mantive contra o Flamengo e fez outro grande jogo. Isso está faltando para o Pedro, né? Porque o Pablo, ele é ainda mais jogador, mais de lado do que centralizado. E o Dudu realmente ainda é muito menino. Esse ainda é muito menino. Esse está ficando conosco do dia que nós voltamos, né? Da Florida Cup, entrou na equipe como lateral direito, porque nós não tínhamos outro para colocar. Então, acho que isso, no momento que chegar alguém, isso vai fazer aumentar a competição pela posição. Mas é uma posição difícil, né? A posição do jogador hoje mais enfiado é complicado, porque é muita marcação, é muito pouco espaço. E volto a frisar, independente daquilo que vem acontecer para frente, que o Pedro, nessa posição, tecnicamente, não estou falando hoje de produção, não estou falando nada disso. Esses jogadores, considerado jogador de área, ele está entre os 5 melhores, tecnicamente. Ele tem uma técnica muito, muito, muito acima do normal, que em algumas situações o atrapalha. Já conversei com ele várias vezes sobre isso. Ele precisa ter um aproveitamento melhor no simples, no fácil. E que os erros possam até aumentar na dificuldade, naquela bola difícil de dominar, naquela bola difícil de finalizar. Mas é um jogador muito acima da média. E que, obviamente, se ele sentir que tem o apoio do torcedor, tem um carinho do torcedor, com certeza ele vai chegar num nível superior muito mais rápido. O que você acha do Engenhão ser a casa do Fluminense? O que você acha do Engenhão ser a casa do Fluminense no decorrer da temporada de 2018? Não, a casa não é casa, não é nossa. Eu domingo vou jogar em Los Lares, né? Então não é no Engenhão. Eu não considero ainda não. Agora, que é um campo que tem condições melhor que o Maracanã, não tenha dúvida disso, né? Temos tido bons resultados lá. É bom. Nós gostamos de jogar no Engenhão. Campo bem cuidado, estádio novo, tranquilo, vestiário confortável, sala de comissão técnica. É bom, para nós é bom. Abel, você falou sobre o Pedro, né, que ainda em números, pelo menos, nessa temporada, não desempenhou conforme o potencial que ele tem. Em compensação, tem o Marcos Júnior, numa temporada atípica para ele em número de gols, né? 7 gols em 10 jogos. Ano passado inteiro ele marcou 5 vezes, 5 gols nas últimas 3 partidas. O que isso representa para você neste momento? E a que você atribui essa mudança do Marcos Júnior se tornando, pelo menos neste momento, o artilheiro do Fluminense na temporada? O Marcos Júnior deixou de ser o jogador dos últimos 30 minutos, né? Ele hoje sabe que ele tem que brigar por ela, mas ele tem a titularidade dentro da equipe. Então, isso aumenta aí muito a confiança. Como o momento da equipe, a equipe cresceu no coletivo, e ele, por coincidência, né, ele sempre gostou de jogar mais pelo lado esquerdo, ele encontrou um espaço dentro do campo que tem favorecido muito a ele, né? A nossa forma de jogar desgasta menos ele. Apesar que ele saiu domingo, ele reclamou, porra, todo jogo tem câmbio. Eu falei, hoje tu tinha que ter, porque
tu correu demais. Então, nós vimos de um jogo, um campo pesado, quase a altura de grama, também choveu contra o Bangu. Agora, 3 dias depois, tu faz um clássico com viagem, e tu vê que ontem mesmo ele ainda não treinou, ele e o Richard, treinaram separado do grupo. E está muito enxuto. Nós temos que dar uma encorpada, sabe? É porque está complicado. Tudo aquilo que a gente pensava e que achava que ia ser relativamente tranquilo para trazer, está muito complicado. O Paulo não para de trabalhar, o presidente não para de trabalhar, o Marcão, o Fabiano, os caras não param. Nosso departamento de investigação, eu gosto de falar assim, a gente não para, mas está complicado, né? Está complicado, porque até jogadores que a gente sabe que a nível de salário não seria nada assim, não seria problemático para nós, né? Os clubes estão pedindo demais, cara. E jogadores que a gente não pode errar, né? A gente tem muita convicção no jogador para trazer, mas está complicado. Mas nós vamos trazer, nós temos que trazer. Olha, para te falar, eu estou levando 23 jogadores para esse jogo, 3 goleiros. Estou levando até o Guilherme para ele começar a se adaptar a essa coisa toda. Eu estou com jogadores ainda, sem contar aqueles que não têm condição, eu só tenho praticamente um jogador em condição normal que não está na relação, que é o Wesley, zagueiro, porque eu estou levando o Reginaldo. Então você vê como está apertado, né? Contando que o Luiz Fernando está saindo, o Ayrton está melhorando dia a dia, o Douglas também. Então a gente necessita dar uma encorpada, né? E a gente já viu que só encorpar com o menino não é a melhor solução, né? Porque quando o bicho começa a pegar, tem que saber suportar vaias, suportar pesos de derrota. Você sabe, conhece muito bem a complexidade do futebol. Abel, vocês do ano passado para esse, né, acabaram perdendo o Dourado e o Scarpa, mas no último mês o ataque do Fluminense funcionou muito bem, até por conta do esquema. Eu queria que você comentasse um pouco esse momento de um Fluminense goleador, com as peças que tem aí à disposição, com a formação que vem funcionando. Eu ia falar sobre isso na pergunta do seu colega, e acabei que eu puxei para o outro lado e não falei. É um engano muito grande esse negócio de 3 zagueiros. Não estou falando em número, estou falando 3, 5, 2, nada disso. Estou falando de jogar com 3 atrás. Se eu jogo com 3 atrás, era volante de raiz, que é o Roger. Não estou jogando com linha de 4, obviamente que eu estou mais ofensivo. Né? Se eu não jogo com 4 atrás, jogo com 3. Agora, o objetivo está dentro daquilo que ele me perguntou. Não era esse de estar fazendo esses gols todos. Era não sofrer, né? Tantos gols. Mas, por acaso, está ofensivo e não está sofrendo. Ótimo, né? Que continue assim. Agora, eu peço encarecidamente que meu torcedor não sonhe, não comece a ver fantasma. Foi uma coisa muito legal para o meu torcedor, né, o que aconteceu sábado passado, porque foi um clássico. Mas, cada vez mais agora, as equipes vão estar muito mais preocupadas, jogando muito mais fechada. O próprio Avaí contra o Juventude, em alguma situação do jogo, chegou a ficar atrás com uma linha de 6. O Luanzinho, que foi convocado para a seleção sub-20 ontem, e o Rômulo, os dois que jogam pelo lado, bem ao lado dos laterais. Sabe, a gente foi ver o jogo, a gente estudou bem o time deles.
Então você vê que não vai sempre acontecer, esse negócio de ganhar, fazer gol. Eu não sofrendo, cara, tá, o objetivo, metade está cumprido. Por isso que eu coloquei exatamente o que ele disse, pô, o que seja uma pequena vantagem. Nós não vamos desesperados atrás de gol de qualquer maneira, não. Ainda mais porque não tem mais gol qualificado fora de casa. Entendeu? É o saldo. Pô, então o resultado que todo mundo hoje quer ter agora nessa fase, quando tu joga em casa o primeiro jogo, é pelo menos um 2-0. Né? Se conseguir vencer por 2-0, pô, tá legal. Os caras vão ter que fazer 2 no campo deles. Vai ter que se atirar. E isso te cria muito mais espaço, obviamente. Bom dia, Abel. Ainda falando um pouquinho sobre a fase artilheira do Marcos Júnior, como é que é para você ver esse crescimento do Marcos Júnior? A gente viu ali no cantinho, já no final do treino, ele brincando, fazendo malabarismo com a bola. Como é que é ele no dia a dia e para você ver esse crescimento dele? Eu fico feliz porque está tendo reconhecimento do torcedor, está tendo reconhecimento de vocês. E o Marcos Júnior entrou na equipe, ele adquiriu a titularidade no momento mais complicado que nós tivemos ano passado. Foi quando realmente a gente teve que começar a olhar para baixo e nós estávamos numa situação perigosa. Foi quando ele e Gum entraram na equipe e foi quando nós nos safamos. Então eu comecei esse ano dando a ele a titularidade. Ele sentiu um pouquinho no início, né, porque era aquele negócio do jogador dos últimos 30 minutos. E a cultura tática que ele tem, a inteligência que ele tem para jogar, não pelo momento individual, mas pelo momento tático e coletivo dele em relação ao grupo. O Fluminense tem estado num momento ofensivo muito bom, porque ele tem inteligência superior, eu não tenho a dúvida disso. Praticamente ele e a gente tem procurado jogar de uma maneira, até por esse desgaste que ele tem, que dê excesso de funções a ele. Entendeu? Ele sabe que vai ter em determinadas situações, determinados jogos, mas a gente tem procurado minimizar isso aí também. E você falou ainda no comecinho da sua coletiva, né? Não nos sentimos vaidosos. Como é que você passa isso para os seus jogadores, né? Que você tem um grupo. Você no comecinho falou, não nos sentimos vaidosos, por isso que eu estou aqui, né? Por conta dos números que o Fluminense vem tendo nesses últimos jogos. Como é que você trabalha isso para os seus jogadores para justamente todos ficarem com os pés no chão? Porque a gente tem tido a felicidade de algumas palavras do Gum, que normalmente antes do jogo quem fala é o Gum, na roda. Na roda eu não falo nada. Eu dou minha palestra, mostro o vídeo no hotel, depois eles vão dar minha palestra para o aquecimento, volto, eles fazem a corrente entre eles. E o Gum tem sido muito feliz nas palavras. E depois do jogo, normalmente quem fala sou eu mesmo, na derrota, na vitória. E dessa vez ele pediu a palavra e simplesmente disse, nós não ganhamos nada. Né? Até nesse momento que virou em relação ao primeiro turno, só ganha time do nosso grupo, já viu? Eu estou com os mesmos pontos aí que 3 times. É inacreditável, cara. Quer dizer, primeiro turno o negócio foi complicado, né? Tanto que classificou Boa Vista. E nós ficamos fora, o Vasco ficou fora. E agora só o meu grupo ganha. Pô, brincadeira, quer dizer, nos faz até... Poderia até, poxa, de repente mais uma vitória, você ia falar, pô, já estamos tranquilos. Porque também já estou ficando uns 3, 4 jogadores já no limite de ter que dar uma segurada num jogo ou outro. Ô Abel, não sei se você acompanhou, mas desde que o Wendel saiu aqui do Fluminense, ele ainda não teve a oportunidade de ter uma sequência lá, de jogar no Sporting, né? E o treinador falou que ele não está preparado taticamente para o futebol europeu. O Wendel foi teu jogador, tu já trabalhou lá fora. Queria que falasse um pouquinho sobre isso, assim, sobre essa dificuldade que o jogador brasileiro, no caso o Wendel, tem de começar a jogar lá fora. Não tem
não tenha, talvez tenha aí 15, 20 dias, que o Jesus me ligou. Eu conheci Jesus desde 89, quando eu trabalhava no Famalicão, foi o primeiro clube meu em Portugal, e ele no Friamundi, que é uma equipe, é um bairro bem colado ao Porto. E a gente tem amizade, né? E várias vezes, jogadores que foram para o Benfica, quando ele estava no Benfica, agora no Sport, ele me ligou para perguntar. E há pouco ele me ligou do Wendel para mim colocasse para ele o que eu acho do Wendel. Depois de tudo que eu falei, agora, ô Jesus, tu tem que entender uma coisa, cara. Isso é um menino que foi difícil para ele, né? Com a juventude que tem. Sair de um salário de 3 mil para um de 70 mil reais, sair da onde ele morava para morar na Barra da Tijuca, daqui a pouco ele se vê titular do Fluminense, e agora daqui a pouco ele está se vendo num grande clube da Europa, no esporte. Você tem que ter calma com ele. E você tem que dar um pouco de carinho para ele, entendeu? E falei todas as características, falei sobre a transição. Agora, eu não concordo quando ele diz que taticamente ele tem que evoluir. Porque quem faz o jogador evoluir taticamente é o treinador, né? Então ali ele está falando alguma coisa contra ele próprio. Porque eu estou vendo que o meu jogador taticamente não está cumprindo, eu tenho que ensiná-lo. Dizer, ó, você está fazendo errado, cara, você tem que fazer assim. Eu acho que passa por aí. Agora, é um negócio, é aquele primeiro ano do jogador, se ele o estiver usando como um meia mais de saída, de chegada, é que nem atacante, o primeiro ano é sempre complicado, né? O futebol já é muito diferente. Tá? Até uma comparação aí, você leu essa semana o Cristiano Ronaldo falando do futebol brasileiro, falando da competitividade das equipes na Europa em relação às equipes brasileiras, se referindo ao final do Mundial contra o Grêmio. Tem muito a ver com isso, entendeu? A nível de intensidade. Então ele tem que dar um desconto, né? Qualquer um, for Raí no Paris Saint-Germain, for Ronaldinho Gaúcho, todos eles, ou seja, o meio ofensivo, o atacante, principalmente esses, são os que encontram mais dificuldade nos primeiros 6 meses, no primeiro ano. E não está sendo diferente para ele, né? Mas é um jogador que, com certeza, vai despontar, porque ele é muito acima da média.